você, meu irmão e minha irmã, a abrir o texto bíblico em Gálatas, capítulo 1. E deixar aberto aí a sua Bíblia, o seu aplicativo. Eu vou ler com vocês aqui uns 3 versículos desse capítulo. Não agora, mas deixa aberto aí Gálatas, capítulo 1. Antes de nós lermos, eu gostaria de falar um pequeno panorama dessa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, para que a gente compreenda um pouco esse contexto e receba em nosso coração a mensagem do Senhor para nós nessa noite. As igrejas dessa região, conhecida como Galácia, região da Galácia, essas igrejas nasceram fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. E por isso é natural que o apóstolo Paulo tivesse por esses irmãos, os Gálatas, um afeto todo especial. Afinal, é fruto do seu trabalho missionário. A conversão daqueles gentios, daquela região, entenda-se por gentios, aqueles que não são judeus, e a conversão deles era fruto desse trabalho. Então Paulo tinha um afeto muito grande pelos Gálatas. E não só um afeto. Junto com esse afeto, Paulo também tinha uma grande preocupação pela vida desses irmãos. E maior do que essa preocupação que Paulo tinha por esses irmãos, foi a surpresa que Paulo teve com uma situação que estava acontecendo. Alguns irmãos judeus, cristãos, começaram a circular entre esses irmãos, esses novos convertidos, esses gentios. Ou seja, estamos falando de judeus cristãos e estamos falando de gentios cristãos, ambos cristãos, mas com perspectivas teológicas, religiosas, um tanto quanto diferentes. E esses irmãos, esses judeus cristãos, começaram a circular no meio desses irmãos aqui da Galácia, desses gentios, e eles estavam agindo um pouco como agitadores religiosos. Eles estavam impondo para os irmãos que esses irmãos gentios começassem a observar a lei de Moisés e aceitassem a circuncisão, dizendo que isso era um requisito fundamental para a salvação. E isso não estava de acordo com o evangelho da graça que o apóstolo Paulo estava pregando para esses gentios. Isso trouxe uma grande preocupação para Paulo. Só que maior do que essa preocupação foi a rapidez com que esses irmãos, a surpresa de Paulo com a rapidez com que esses irmãos estavam suscetíveis a essa imposição dos judeus, e como eles começaram a mudar muito rapidamente a sua posição, deixando o evangelho da graça e indo para as doutrinas judaicas. E isso a gente consegue ler pela fala do apóstolo Paulo aqui no versículo 6 e 7 desse capítulo 1, que eu te convido a ler comigo. Estou muito surpreso, disse Paulo, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Ora, Paulo ficou surpreso porque todo o trabalho que ele teve com esses irmãos, de repente estava indo por água abaixo. Eles estavam
recebendo muito rapidamente essas informações dos irmãos judeus e deixando a graça de Cristo e passando rapidamente para as doutrinas judaicas. Mas não era só isso. Paulo diz aqui que isso estava sendo uma perturbação. E Paulo, ele chega a dizer o seguinte, olha, e não é nem outro evangelho. Por que não era outro evangelho? Porque se tratava de irmãos cristãos, mas com uma perspectiva judaizante. E Paulo estava tratando com gentios cristãos de uma perspectiva do evangelho da graça. E aí Paulo diz, olha, eles estão perturbando vocês, mas no contexto geral dessa carta aos Gálatas, a gente consegue perceber que não era só isso. Parece que esses mesmos irmãos judeus que estavam perturbando os gentios, também estavam perturbando o apóstolo Paulo. E perturbavam o apóstolo Paulo, acusando ele de que ele havia deixado de ser zeloso das tradições judaicas. E aí então eles começaram meio que a insinuar que Paulo estava dizendo para esses irmãos que não precisava circuncidar e não precisava seguir a lei de Moisés, porque na verdade Paulo estava sendo pressionado pelos gentios para que ele fosse permissivo. E ao ser permissivo, Paulo estava adequando a mensagem do evangelho para agradar as pessoas. Veja bem a distorção da realidade que existe aqui. Esses irmãos judeus iam até os irmãos gentios e diziam para eles o seguinte, olha, para vocês serem salvos, vocês têm que seguir a lei de Moisés e precisam se circuncidar. Olha, façam isso logo porque Paulo já se perdeu. Paulo não está mais sendo zeloso dessas tradições judaicas. E ao mesmo tempo eles iam para Paulo e diziam assim, Paulo, você está deixando de ser zeloso das tradições judaicas, porque eles, os gentios, estão te pressionando para que você seja permissivo. Você está mudando a mensagem do evangelho para agradar as pessoas, para ter a aprovação das pessoas. Paulo não aceitou isso, irmãos. Tanto que não aceitou, que eu vou ler com vocês o versículo 10. Porém, eu vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo, porque nós usamos sempre a NAA, a Nova Almeida atualizada, mas eu pedi para minha irmã projetar aqui para nós a NVI. Porque na NAA, Paulo diz sobre o favor de Deus e o favor dos homens. E a NVI, ela traduz isso para aprovação, que para a nossa reflexão, para o nosso contexto, é mais apropriado. Olha o que Paulo respondeu para esses irmãos. Paulo refutou de imediato isso e levantou uma questão dizendo, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? O apóstolo Paulo deixa claro para esses irmãos que não estava persuadindo ninguém, de forma nenhuma, no sentido de buscar a aprovação das pessoas. Ele não estava persuadindo ninguém para agradar. E ele mesmo diz que ajustar a mensagem do evangelho para o desejo das pessoas seria inconsistente com a posição de servo de Cristo. Era como Paulo estivesse nos dizendo o seguinte, que o privilégio que nós temos
de anunciar o Evangelho de Cristo não nos dá o direito de modificá-lo. Porque não é nosso o Evangelho, mas é o Evangelho de Cristo. Não temos o direito de modificá-lo. E isso era uma atitude inconsistente. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não estou buscando aqui a aprovação de homens, não. Também não estou tentando agradar as pessoas, não. Se estivesse fazendo isso, eu já tinha deixado de ser servo de Cristo há muito tempo. Essa questão que Paulo levanta aqui, e de uma forma, um construto de inteligência muito grande que Paulo tinha, né? A gente vê aqui um construto filosófico nessa pergunta que Paulo faz, muito bem elaborada para tratar do assunto. Quando Paulo faz essa pergunta, ele levanta aqui alguns pontos importantes. O primeiro deles aqui é sobre a busca por aprovação dos homens. O segundo ponto que ele levanta aqui é sobre a dedicação, o esforço para agradar as pessoas. E o terceiro ponto é sobre a escravidão que a validação alheia causa em nós. Paulo está dizendo: olha, gente, eu não estou influenciado por essas coisas. E se Paulo está dizendo que não estava influenciado por essas coisas, irmãos, eu e você também não devemos nos deixar influenciar por elas, amém? Não podemos. Por isso, a gente vê que isso aqui esses pontos levantados por Paulo, na verdade são alertas de Deus para nós, importantes, e eu gostaria de te convidar a meditar nesses alertas aqui comigo. Queridos, a necessidade de ser amado e de ser aceito é uma característica humana legítima. Todas as pessoas têm essa necessidade. A necessidade de ser amado, de ser aceito, umas num grau um pouco maior, outras num grau um pouco menor, mas todos nós temos essa necessidade. Isso é natural, a necessidade de afeto e de amor é natural. Aonde é o problema? Onde reside esse problema? O problema reside na necessidade que nós temos excessiva por amor e aceitação. Quando isso se torna excessivo na vida da gente e vai se tornando automático nas nossas relações, esse desejo compulsivo de amor e aceitação é aquilo que nós chamamos de busca por aprovação. Observe que Paulo está dizendo nesse texto o seguinte: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Paulo está perguntando na cara daqueles irmãos assim, frente a frente, olho no olho: vem cá, vocês acham mesmo que a minha vida está pautada por isso? Vocês acham mesmo que a motivação da minha vida é buscar a aprovação das pessoas? Vocês acham mesmo que as minhas ações, o que eu faço, está baseado nisso? Em agradar os outros, para ter a aprovação dos outros? Não, não é isso. Durante toda essa carta aqui aos Gálatas, nesse contexto, você vai perceber que Paulo, por diversas vezes, ele enfatiza que o ministério dele, o apostolado dele, era diferente do apostolado de Pedro, de João e de Tiago. Paulo mesmo faz questão aqui nesse contexto de dizer: olha, Tiago, Pedro e João foram chamados por Cristo para um apostolado aos judeus. E eu fui chamado para um apostolado aos gentios. Então ele fazia questão de enfatizar essa diferença.
Não era uma questão de que Paulo estava buscando a aprovação de ninguém. Pelo contrário, era uma questão de autenticidade. Era uma questão de identidade e de autonomia da própria vida de Paulo. Buscar a aprovação dos homens, buscar a aprovação dos religiosos, ali naquele contexto, era deixar de ser quem ele era. E ele perderia a sua autenticidade, ele perderia a sua identidade. É isso que a busca por aprovação faz conosco. Não precisa ir muito longe para a gente perceber que um dos grandes vícios que nós temos esse tempo é o anseio pelo dedinho em pé, né? Nas redes sociais. O famoso like. A gente às vezes não pode fazer nada que a gente corre para lá para postar alguma coisa que é para alguém falar, que legal. E olha que às vezes não está nem tão legal assim a vida, né? Olha que a grama não está nem tão verdinha assim, as coisas não estão indo nem tão bem assim, mas a foto é top. Aí a gente posta. E aí a gente vai criando às vezes até um vício, né? Essa geração mais nova já está até mais viciada nisso. Vai comer alguma coisa, tira foto. Vai não sei aonde, tira foto. Vai, opa, passei por aqui, tiro foto e bota até o localizador, que é para o pessoal ver que eu estou aqui mesmo. É um desejo desenfreado por aprovação. No mundo corporativo, chamamos isso de desejo de alta performance. É uma cobrança extrema para que as nossas entregas sejam altíssimas. Somos cobrados pela empresa e nós nos cobramos. E a gente se cobra tanto que qualquer coisa a gente começa a ficar triste, depressivo, porque não está dando conta. A gente precisa ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor no trabalho, eu tenho que ser o melhor lá em casa. Eu tenho que ser o melhor, faz tudo lá de casa. Se tiver que consertar alguma coisa, sou eu. Eu tenho que ser o melhor. Eu não posso contratar ninguém, tem que ser eu mesmo. Eu tenho que ser o melhor lá na empresa. Eu tenho que ser... Olha, de fato a gente precisa ser bom. De fato, a gente precisa se esforçar. Mas quem diz que a gente tem que ser o melhor em tudo? Esse desejo por aprovação, por alta performance, ele vai causando isso. O desejo por aprovação, ele modifica a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas e nos relacionarmos com Deus. Nós passamos a viver a nossa vida de acordo com as perspectivas dos outros, as perspectivas alheias, o que vão pensar, o que vão falar. E aí a gente para de considerar os nossos próprios valores, as nossas próprias convicções. A pessoa, ela não consegue mais ser ela mesma. Ela vai chegando num grau que ela vai deixando de ser ela mesma. Ela não consegue expressar mais o que sente, o que pensa. Sabe por quê? Porque ela tem medo de desagradar. Ela tem medo de perder a atenção do outro ou dos outros. Ela tem medo de perder a amizade, de perder o amor. E isso é um anseio legítimo de todas as pessoas. Amor e aceitação. Mas pelo medo de perder isso, ela vai se diminuindo. Ela vai apagando. E isso vai tornando um ciclo vicioso na vida da pessoa, onde a opinião dos outros passa a valer mais do que a sua própria opinião. E pior do que isso. A opinião dos outros, às vezes, começa a valer mais do que a própria opinião de Deus. E a vontade de Deus na vida dela. É triste, porque nessa perspectiva, o que vale, na verdade, é ser aceito. Quando a pessoa entra nessa perspectiva, vale tudo para ser aceito, para ser aprovado pelas pessoas. Acompanhe comigo aqui no capítulo 2, se você puder virar a página da sua Bíblia.
Observe um descuido de Pedro e de Barnabé com essa questão de busca por aprovação. Gálatas capítulo 2, versículo 11, diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Um descuido de Pedro, né? Imagine só, Pedro chegou na frente com alguns outros irmãos e começou a se confraternizar. Pedro, que era um cristão judeu, começou a se confraternizar com os cristãos gentios. Paulo diz aqui que ele comeu com eles. Eu arrisco até dizer que Pedro deve ter contado umas piadinhas de pescador, né? Que ele era pescador, contou umas piadinhas, se confraternizou, sorriu, aquela coisa bacana. Mas Paulo diz que quando o pessoal da turma de Tiago subiu até a Galácia, quando estavam chegando, Pedro deixou de lado os irmãos gentios e correu para os irmãos judeus. Enquanto os irmãos judeus não estavam lá, Pedro estava ali batendo papo, sendo gentil, sendo legal, buscando a aprovação dos irmãos gentios. Quando os irmãos judeus começaram a vir, Pedro largou eles e correu com medo de perder a aprovação dos outros, com medo de perder a atenção dos outros. Olha, isso não é um privilégio, não foi um privilégio só de Pedro, não, porque Paulo diz aqui: até Barnabé, o meu brother, até o meu amigo Barnabé caiu nessa. Se Barnabé e Pedro descuidaram com isso, irmãos, imagina eu e você. Quantas vezes não somos pegos buscando a aprovação das pessoas? Eu acho que eu já consigo perguntar para você: será que eu e você estamos buscando a aprovação de homens? Ou estamos buscando a aprovação de Deus? Seja sincero com você mesmo nessa noite. Às vezes você não faz o que é certo. Você faz aquilo que você acha que as pessoas vão aprovar. Escute esse alerta de Deus. Um outro alerta, que é essa pergunta de Paulo nos leva a pensar, é a dedicação para agradar as pessoas. Veja o que Paulo diz na sequência. Primeiro ele fala: estou, por acaso, buscando a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar as pessoas? O apóstolo Paulo, ele não estava deixando de exigir daqueles cristãos judeus, ele não estava deixando de exigir a circuncisão, e nem estava deixando de exigir deles que tivessem responsabilidade com a lei mosaica, porque ele queria agradar as pessoas e ganhá-las para o Evangelho. Não era isso, não.
A verdade é que Paulo estava pregando, estava vivendo o Evangelho de Cristo segundo a sua convicção teológica. Paulo estava guiado pela sua convicção teológica, pela obediência do chamado de Deus na vida dele. Ele estava sendo guiado em cumprir o seu propósito, em cumprir o seu papel. E não dava tempo para estar buscando a aprovação das pessoas, não. Agradar as pessoas para ter a aprovação delas, para que essas pessoas viessem para o Evangelho, iria manchar a identidade e o papel do apóstolo Paulo. Então, não era essa a questão que estava motivando o apóstolo Paulo. Pelo contrário, era a sua convicção, era a sua autenticidade, era a sua identidade. Se a nossa motivação, irmãos, é a aprovação das pessoas, então nós passamos a nos dedicar para agradar elas. Se o nosso foco é obter a aprovação das pessoas, nós vamos então passar a nos dedicar para que isso aconteça. Vamos nos dedicar para agradar essas pessoas. Para quê? Para que elas nos aprovem. E a busca por aprovação, ela vai moldando o nosso comportamento para agradar as pessoas. Você se modifica tanto quando você entra nesse ciclo, você vai se modificando tanto que você esconde os seus próprios desejos, os seus pensamentos, a sua personalidade, para que você se encaixe nessas expectativas alheias. Assim você vai se reprimindo. E à medida que você vai fazendo isso, você vai se adequando para que você faça aquilo que você acha que os outros querem que você faça. Para que você faça aquilo que vocês acham que os outros acham que é certo. E você vai sendo levado por isso, pela preferência dos outros, e você vai perdendo a sua essência. Você vai perdendo a sua autenticidade. Você vai perdendo a sua identidade, os seus valores, a sua convicção teológica, a sua obediência a Deus. É tão interessante, irmãos, a gente pensar em todas essas coisas, que tem gente que vive num outro oposto, numa outra esfera disso aqui, como a gente disse no início, cristãos, judeus e os gentios cristãos, eles vivem em esferas opostas, ao ponto de tentarem atacar aqueles que não vivem de acordo com a sua realidade. E isso é um problema muito sério, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Existe um termo na psicanálise, na psicologia, que você já ouviu com certeza, que é persona. Persona é uma palavra que vem do latim, que significa máscara de teatro. E a persona, ela descreve aquilo que nós apresentamos ao mundo. A persona é uma espécie de máscara que a gente cria a partir das expectativas e das exigências do meio. A gente cria certas máscaras para atender à expectativa dos outros. O que o meio está exigindo de nós, com o objetivo da gente se adaptar e ser aceito. Então, a questão, irmão, não está nos papéis que nós representamos na sociedade. Não. Nós representamos muitos papéis na sociedade. A questão está nas máscaras que nós usamos para representar esses papéis. E nós precisamos entender isso. Pergunte a si mesmo nessa noite, comigo, por favor. Pergunte a si mesmo. O que eu estou tentando fazer? A quem eu estou tentando agradar? O que eu estou tentando provar? Para quem que eu estou tentando provar? Eu estou tentando agradar a homens?
Será que eu estou fazendo isso na minha casa, na minha família? Será que eu estou usando essas máscaras para atender às expectativas dos outros? E estou fazendo isso no meu casamento, na minha família, estou fazendo no meu trabalho, estou fazendo isso na igreja? Seja sincero com você mesmo. Não tenha medo de conversar com você mesmo. É bom conversar consigo mesmo. Essa semana eu falava com o pastor Leocádio, que eu ia no carro e de repente o Azaf, o meu menor, virou assim para mim e falou assim, eu achei que eles estavam dormindo, que eles vêm da escola e já dormem. Haná de um lado, Azaf do outro. Haná estava dormindo, eu achei que o Azaf também estava dormindo. E aí o Azaf virou para mim e falou assim, ô pai, eu até assustei. Ele falou, pai, com quem que você tanto conversa? Aí eu disse, como é que é, Azaf? Ele falou, você está conversando com quem, pai? Com Jesus, é? Eu falei, filho, eu converso muito com Jesus. Mas nesse momento eu não estou falando com Jesus. Ele está falando com quem, pai? Eu falei, comigo mesmo. Ele falou, oxe, ele faz assim, oxe, como é que é isso? Eu falei, você vai crescer e vai saber. Porque eu lembro que quando eu era pequeno, eu via os mais velhos, eu achava que isso era coisa de velho, né? Eu falava assim, falando sozinho. Eu falava assim, nossa, fala sozinho. Cheguei. Mas é tão bom falar com você mesmo. É tão bom você dar ouvidos a você mesmo. É tão bom você ouvir aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, aquilo que você está querendo explodir, aquilo que você está querendo falar. É tão bom quando você para e diz assim, ou eu estou te ouvindo. Quando você dá atenção para a sua alma, quando você dá atenção para aquilo que a sua alma está falando. Esse é um alerta de Deus para nós. E o último alerta aqui, o terceiro alerta de Deus para nós, é que se nós estamos dedicando em agradar as pessoas para termos a aprovação delas, então nós nos tornamos escravos da validação alheia. Isso é um ciclo vicioso. Eu quero ser aprovado. Eu agrado. Eu me torno escravo. Eu quero ser aprovado. Eu agrado e me torno escravo. É uma busca que vira dedicação e é uma dedicação que vira escravidão. Veja como Paulo fecha essa questão, irmãos. Essa questão lógica e muito bem elaborada. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. O termo servo aqui é escravo. É escravo. No original é escravo. Ou seja, quem procura agradar para ser aprovado por homens é escravo, é servo de homens. Mas quem procura agradar e ser aprovado por Deus é escravo, é servo de Deus, aleluia. Paulo ele vai concluir essa questão e deixar para mim e para você agora nessa noite uma reflexão. Nós estamos diante de uma realidade, a realidade de uma escolha. Precisamos escolher a quem nós vamos servir. Precisamos escolher a quem nós queremos agradar. De quem nós estamos buscando aprovação. A conclusão lógica desse texto é que se estivermos dependentes da aprovação das pessoas, da aprovação de homens, nós não estamos servindo a Cristo.
Porque nós somos escravos dos homens, escravos das pessoas, escravos da aprovação, escravos da dedicação, escravos da perspectiva alheia, escravos dos outros. Estamos servindo de fato a homens. Mas se o nosso desejo é buscar a Ele, se humilhar a Ele e querer dEle a aprovação, então é dEle que nós somos servos. É a Ele a quem pertencemos. É a Ele que nós fazemos de tudo para agradar. É dEle que nós queremos a validação. É dEle que nós queremos a aprovação. Eu te convido mais uma vez a refletir comigo nessa noite. De quem eu estou esperando aprovação? A quem eu estou tentando agradar? A quem eu tenho servido? Ora, acaso busco eu a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Por acaso estou buscando agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse fazendo isso, eu não seria servo de Cristo. Eu quero orar com você. Vamos nos colocar em pé, por favor?